Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Camarote 21 aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. Começa o programa que deixa você por dentro de tudo que está rolando na cena cultural aqui da Europa. Vamos aos destaques de hoje. Tem o som de Kinga Guick, sucesso internacional no baixo. Personalidades femininas e seus deleites. Confira os pratos preferidos de mulheres que fizeram história. E as criações poéticas da dupla Humanos desde 1982. Como aspirante a baixista que sou, posso dizer que estereótipos não faltam em relação a quem toca esse instrumento. Mas a polonesa Kinga Guick quebra todos eles. Com apenas 23 anos, ela destrói no baixo e é destaque internacional. Quando a polonesa Kinga Guick sobe ao palco, o baixo vira o protagonista do show. Eu simplesmente sentia do fundo do meu coração que tinha que tocar baixo. Eu amo esse som mais grave e a conexão entre ritmo e melodia. É maravilhoso tocar com 4 cordas. É o suficiente para mim. Kinga ficou conhecida internacionalmente em 2016, quando executou no baixo uma versão de Tears in Heaven, de Eric Clapton. Um vídeo simples, feito com o irmão e que viralizou em 3 dias. Eu liguei para o meu irmão e disse: entra no Facebook, o vídeo está com 20 milhões de visualizações. Ele falou: você tá louca? E eu disse: olha lá. Era a sensação de, deu algum bug, é muita visualização. E esse foi o momento que mudou a minha vida. Dali em diante, a carreira de Kinga Guick decolou. Hoje, ela faz turnê por diversos países europeus e já lançou 4 álbuns com composições próprias. Kinga se destaca em um cenário predominantemente masculino. A maioria fala: você toca baixo, que legal. Mulheres não tocam baixo, mas você toca. Eu sou feliz com o que faço. Eu sempre soube que queria ser baixista. Nunca tive dúvidas. Nunca pensei em violão ou violino. Sempre baixo. Essa é a minha paixão. Kinga aprendeu a tocar baixo com o pai. E o resto foi por conta própria. Você pode tocar o que você quiser, mas tem que estudar muito. Kinga cresceu em uma família de músicos. Começou a tocar baixo com 12 anos. Primeiro na banda de jazz da família. Depois como solista em uma banda instrumental. Nada de vocais. Eu só canto em casa. Espero que o meu baixo cante comigo. Ele é a minha voz. And this is my voice. Fantastic, um trocadilho com as palavras femme, mulheres, e fantastic, fantásticas. Esse é o nome de um livro que reúne personalidades femininas, fotografia e preferências culinárias. De Maria Antonieta a Coco Chanel, passando por Jane Austen e Frida Kahlo, Fantastic retrata os pratos favoritos de mulheres que fizeram história.
Diz-me o que comes e te direi quem és, um ditado francês que serviu de inspiração para a parceria entre Marianne Pfeffer-Jegendal e Cláudia Iga Pérez. O resultado é um livro ilustrado com retratos de 15 grandes mulheres e seus pratos favoritos. De Maria Antonieta a Frida Kahlo. A escritora britânica Jane Austen, por exemplo, apreciava um porco assado. A atriz Sophia Loren adora a gastronomia italiana clássica. Para ela, pizza e macarrão são indispensáveis. Queríamos fazer um trabalho sobre mulheres famosas. Aí veio a ideia dos retratos e de combiná-los com comida. O conceito do livro é um tanto complexo. As pessoas sempre perguntam, mas é um livro sobre as mulheres? Sobre a comida? Uma mistura dos dois? O fato é que essa é uma maneira perfeita de viajar no tempo. Imaginar a vida de alguém e conhecer a pessoa por meio da alimentação dela. A alimentação diz muito sobre quem somos e em que época vivemos. E as autoras foram além. Não apenas pesquisaram a questão culinária, mas também entraram no papel das personagens retratadas. Aqui, Cláudia se veste de Astrid Lindgren. A escritora sueca de livros infantis gostava de viajar para o interior do país com a família nos fins de semana para comer köttbullar. Marianne fez a pesquisa. Ela leu todos os livros da Astrid Lindgren e marcou as partes que faziam referência à comida. Então escolhemos as receitas. Algumas são típicas da Suécia, claro. O prato com almôndegas é tradicional, todo mundo gosta. Astrid Lindgren passou a maior parte de sua vida em Estocolmo e sempre que podia ia para o campo aproveitar a natureza. Já a francesa Coco Chanel preferia a vida na cidade. Além do mais, a estilista icônica do século XX não se interessava muito por temas culinários. A cozinha de seu apartamento em Paris era minúscula. No caso de Coco Chanel, não foram os hábitos alimentares que inspiraram as duas autoras. Ela trabalhava muitas horas todos os dias, fumava, bebia café e sempre tinha algo doce por perto. Ela gostava de coisas delicadas, por isso preparamos algo que se encaixa nesse estilo de vida. Um clássico francês que combina muito bem com o espresso. Marianne e Cláudia trabalham com publicidade e se dedicavam ao projeto apenas nas horas vagas. Foram 6 anos de trabalho até a publicação. O livro ilustrado Femitastic é uma homenagem a grandes mulheres que seguem inspirando o mundo da arte. E para quem curtiu esse projeto fantástico, a equipe do Camarote tem uma surpresa. Nós vamos sortear um exemplar do livro. Para participar, acesse a página dw.com/sorteio. As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro. Corre lá! E nós seguimos no tema comida. Todos os anos, o Instituto do Futuro publica um estudo de tendências da indústria alimentícia. De inovações na produção a novos hábitos de consumo, nada escapa ao Food Report, assinado pela pesquisadora Hanne Hützler. Na edição 2020, destaque para os lanches saudáveis e para a estética dos alimentos. Um prato tão cheio que parece ser uma refeição para 2 pessoas. Algo totalmente fora de moda, segundo o relatório anual sobre alimentação da especialista Hanne Hützler. A tendência é a refeição em menor quantidade, rápida e saudável. Encontramos a nutricionista no restaurante Ronu, em Viena, na Áustria. Um dos pratos da moda para 2020 é o Poke Bowl, tradicional do Havaí. Geralmente preparado com peixe, ele também tem variações com tofu ou frango, algas e vegetais e diferentes tipos de molho. Você vem aqui, vê o buffet e decide. A manga me chama a atenção pelo amarelo brilhante e o pepino por causa da cor verde. O salmão definitivamente é o número 1 da lista.
Na verdade, salmão e abacate funcionam sempre. Muitos clientes pedem o almoço para a viagem e comem no trabalho. Hoje, praticamente não existe mais horário fixo para refeições. No momento, acontece mais de o trabalho ditar a hora da refeição. Nos alimentamos quando temos tempo, quando fica melhor ou quando o trabalho permite. Por isso, a aposta vem sendo a snackification, algo como lanchificação. Pequenas refeições feitas com mais frequência. E outra aposta parece ser o cultivo da arte de comer. A designer Teresa Berger criou um conjunto de utensílios que prometem apurar os sentidos. Afinal, não se saboreia apenas com o paladar. Alimentos escuros e com formas mais angulares têm maior probabilidade de serem associados a sabores amargos ou salgados, e os de formas redondas e cores claras estão mais associados ao doce. Servida assim, a sobremesa requer menos açúcar e nem por isso é menos doce. E a beterraba defumada fica ainda mais aromática quando se vê a fumaça. Não se trata de transformar a refeição em um show. Para Teresa, se alimentar de maneira mais consciente significa consumir menos. De maneira alguma se deve perder o sentido da alimentação, mas é exatamente isso que ocorre hoje em dia e que em grande parte é responsável pela crise climática. Com esta série, quero voltar a atenção das pessoas para o modo como nos alimentamos. E também de como produzimos os alimentos. Daqui a 30 anos, a população mundial deve superar 9 bilhões de pessoas e o espaço para cultivar alimentos será escasso. Pensando nisto, esta fazenda aquapônica urbana localizada em Viena combina o cultivo de verduras com a produção de peixe. Aqui é criado o bagre africano. As excreções do peixe servem como fertilizante para as verduras. Nenhuma gota de água é desperdiçada. A água do tanque chega aqui através de conta-gotas, enriquecida com nitrogênio e as excreções do peixe. Assim, as raízes recebem água, oxigênio e nutrientes suficientes para crescer. Os produtos são comercializados na loja da fazenda. A maior parte é vendida para restaurantes. Quando pensamos em produção de alimentos, em geral nos referimos ao campo e aos agricultores, mas gostaríamos de ter produtos frescos mais próximos da cidade, com menos tempo de transporte. Muitos nem sabem dessas possibilidades. Como, por exemplo, a agricultura vertical, uma opção prática que economiza espaço. O conceito não é novo. Essa torre foi construída em Viena em 1974. Aqui, as plantas eram transportadas por um sistema de elevadores para receberem mais luz. Porém, o sistema não teve muito sucesso na época. A partir da década de 1960, os preços dos alimentos caíram tanto que este método não era mais lucrativo. Após décadas parada, a torre deve voltar a operar em breve. Em 2020, o relatório sobre alimentação gira em torno do tema sustentabilidade. E tudo isso sem deixar de lado o prazer de saborear uma boa comida. Depois desta parada culinária, acho que convém fazer uma pausa, né? Nós vamos a um rápido intervalo. Até já! Camarote 21 de volta com os destaques da cena artística da Europa. E neste último ano, um nome em específico movimentou a agenda cultural por aqui. Em maio de 2019, a Europa e o mundo celebraram os 500 anos de morte de Leonardo da Vinci. E de lá para cá, não faltaram homenagens ao gênio da Renascença italiana. Uma dessas atrações é a retrospectiva Leonardo da Vinci, em cartaz no Museu do Louvre, em Paris. Se existe alguém que poderia ser chamado de um artista completo, este seria o mestre da Renascença italiana, Leonardo da Vinci. 2019 marcou os 500 anos de morte do artista, que segue sendo homenageado. A exposição Leonardo da Vinci, em cartaz no Museu do Louvre, em Paris, reúne uma seleção de obras do italiano.
Filósofo, anatomista, escultor, pintor, engenheiro, Da Vinci era um gênio de múltiplos talentos. Leonardo da Vinci é alguém que se interessou por tantas coisas. O talento dele era tão universal que sempre iremos nos reconhecer um pouco nele. Alguns são fãs de geometria, matemática, outros de animais, de arte, de pintura. Leonardo da Vinci estava interessado em todo o conhecimento humano. Entre eles, o sonho de voar, um anseio que inspirou diversas invenções, como o paraglider. O primeiro modelo foi construído no século XV por Leonardo da Vinci. A nossa equipe foi até o local onde foram feitas reproduções altamente detalhadas de quase todas as máquinas voadoras de Da Vinci. É muito parecido com a asa delta. Com os pés você controla o movimento pendular para frente e para trás, e com as mãos o balanço lateral. Leonardo da Vinci projetou inúmeras invenções, entre elas vários modelos de máquinas voadoras. É uma invenção e tanto de Leonardo da Vinci. Algumas pessoas antes dele pensaram em voar, mas ninguém estudou e projetou máquinas voadoras como ele. É um tipo de paradigma da evolução do pensamento técnico dele com o passar dos anos. Ele começou com uma abordagem muito jovem, usando dispositivos mecânicos. Um dos primeiros conceitos de Da Vinci envolve pás de rotor, como as de um helicóptero, mas que funcionam com força muscular. Uma pessoa dentro da máquina gera movimento usando os pés e as mãos. Quando foi ficando mais velho e mais experiente, ele percebeu que isso talvez não fosse possível. Então, fez alguns experimentos de medição e começou a prestar mais atenção ao voo dos pássaros. Indo nessa direção, projetou asas, por exemplo, com um design cada vez mais próximo da anatomia de um pássaro de verdade. His drawings of wings, for example, are every time much closer to an anatomic design of an actual bird wing. Outro conceito para desafiar a gravidade incluía duas asas inspiradas em asas de pássaros. Nessa máquina, toda a força vem das pernas do piloto. O piloto fica aqui, na posição horizontal, e os pés dele estão aqui. Ele movimenta os dois pedais desta maneira, puxando esta corda, fazendo as asas se moverem de forma sincronizada. Quando esta corda é puxada, faz com que toda a asa se dobre dessa maneira. E o segundo movimento é feito por essa alavanca. Ela é movimentada dessa forma e faz com que toda a asa mude a inclinação. A máquina imita o bater de asas dos pássaros. As asas ficam bem retas quando se movimentam para baixo e se retraem quando vão para cima. Tenho certeza que não vai funcionar, digo isso com toda certeza. Quando ele descobre que não é possível um voo mecânico usando a força muscular do ser humano, ele começa a pensar em planar. E este é um dos melhores exemplos disso. É exatamente como funciona uma asa delta nos dias de hoje. E é assim que hoje pessoas em todo o mundo se aventuram com versões atualizadas de uma das criações de Leonardo da Vinci. Que desafia a realidade.
Dois grandes nomes do surrealismo lado a lado. Uma exposição no Museu Real de Belas Artes de Bruxelas reúne as obras do espanhol Salvador Dalí e do belga René Magritte. Um encontro que evidencia as diferentes concepções surrealistas dos dois. A obra de Dalí é marcada por imagens oníricas e subconscientes, por corpos e objetos que derretem e se fundem. Já Magritte retratava objetos realistas como portas e janelas, só que em composições inesperadas e fantásticas. Mas apesar das diferenças, os dois apresentam paralelos e até se influenciaram mutuamente. A obra Ato de Violência de Magritte, por exemplo, aparece em referência na Tentação de Santo Antônio de Dalí. No quadro de Dalí, o torso feminino feito por Magritte vai parar dentro de uma catedral. As ideias e a formação dos dois eram completamente diferentes. Eles vinham de dois mundos distintos, mas tinham uma base comum. A forma como olhavam para o mundo, como retratavam o infinito e a desconstrução da linguagem. Os dois pintores se encontraram 2 vezes em 1929, mas nunca chegaram a ser amigos. Havia uma distância entre os dois porque eles tinham personalidades quase opostas. Magritte era o tipo mais reservado, um sujeito de classe média que levava uma vida simples com a esposa, Georgette. Já Dalí tinha uma personalidade barroca, exagerada, que flertava com a loucura. Ele investia muito na autopromoção, o que Magritte achava insuportável. A exposição Dalí e Magritte fica em cartaz no Museu Real de Belas Artes de Bruxelas até o dia 16 de fevereiro. A dupla Humans Since 1982, Humanos desde 1982, se interessa pelo funcionamento do universo. E depois de muito observar, os artistas materializam suas interpretações em projetos que combinam design e tecnologia com uma certa dose de ironia. O que faz da cachoeira uma cachoeira? Será que um movimento pode ser coletado ao ser repetido constantemente? Essa é a pergunta por trás da instalação Coleção de Movimento, dos artistas Pere Manuelson e Bastian Bischoff. For example, in our collection of motion pieces, we basically show something. Na nossa coleção de movimento, basicamente mostramos algo efêmero como um objeto. E tentamos mostrar essa busca quase ridícula de tentar coletar algo que, por natureza, não é estático. Static, but try to collect it. A série 1 milhão de vezes é uma brincadeira com a palavra inglesa time, que significa tanto vez quanto tempo. Relógios analógicos mostram as horas de forma digital. A dupla conta com uma equipe de designers, engenheiros e programadores, e os projetos podem levar anos até o produto real. A maior instalação do grupo está no aeroporto de Singapura e é formada por 504 relógios. Estamos libertando os ponteiros do relógio dessa função administrativa de objeto de medida para transformá-los em dançarinos. E eu me vejo um pouco nisso. Esse estresse constante de ter que otimizar a própria vida ou de sempre tentar ir além, ser algo mais em vez de apenas ser. Essa é uma luta interna e também se reflete em nosso trabalho. Assim como no projeto Rocking Church. Aqui, Pere Manuelson e Bastian Bischoff transformam a Catedral de Münster, até então com a torre de igreja mais alta do mundo, em uma catedral balanço. Quando começamos um novo projeto, precisamos sentir que ele tem impacto visual, mas também um significado mais profundo. Não queremos que seja algo superficial, queremos que ele tenha várias camadas para que as pessoas possam se aprofundar e descobrir cada vez mais sobre o projeto.
dig in and find out more and more about the project. A réplica de madeira de 3 metros de altura é colocada sob a estrutura em arco. Um peso se movimenta pelo trilho acionado por um motor e faz a catedral balançar. A ideia por trás da Rocking Church é de que precisamos nos tornar mais conscientes para lidarmos com alguns problemas cruciais da atualidade. Tempo, vigilância, tecnologias modernas. Esses temas acompanham a dupla Human since 1982, desde o início da parceria em 2009. True, yeah. We're working in the moment on projects. Agora estamos trabalhando em projetos com drones ou fragmentos de drones. Which we cast in amber-like material. Nós os mergulhamos em âmbar, como se fossem insetos preservados em blocos de âmbar encontrados na natureza. Queremos mostrar que a tecnologia também deixa vestígios e que, quando ela deixar as nossas vidas, vai deixar rastros. Procuramos mostrar isso de uma maneira poética. Caos e ordem, transformação e permanência. Temas que inspiram a arte e os questionamentos. Afinal, nada é para sempre, a não ser, quem sabe, o tempo, que fica, mesmo que continue passando. Com essa frase de efeito inspiradora, o Camarote 21 de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que nós vamos sortear um exemplar do livro Fantastic. Para concorrer, se inscreva em dw.com/sorteio até o dia 18 de fevereiro. Na semana que vem a gente volta com mais arte e cultura aqui da Europa. Até lá!